Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Estamos começando o primeiro podcast Batendo o Guizo da semana. Não é sexta-feira, que é o dia do podcast, mas é mais um dia de novidades, confusão na política local. O Preto no Branco já trouxe o portal, nós estamos noticiando aí essas séries de denúncias que estão sendo formuladas agora recentemente pelo ex-deputado Evandro Roman contra o atual prefeito, o Leonardo Paranhos. Denúncias importantes, graves, delicadas, que estão repercutindo, meu caro Jadir Zimmermann, não só na política local, que tá um corre-corre, um bate-cabeça para lá, e aí, como é que faz? É ou não é? Mas como na política estadual. E isso seria inevitável. Nós temos as mídias sociais hoje, e aí, na medida em que a gravação que o Roman fez lá na CGN, no podcast do Sérgio Ricardo, foi ao ar sábado de manhã, ainda no sábado de manhã, já em Curitiba, em Brasília e por aí afora, o pessoal estava já repercutindo. Jadir, você chegou a assistir o material? Fez matéria sobre isso, que está no nosso portal. E aí, o que está acontecendo, será, hein? Bem-vindo aí no nosso Guizo de hoje. Ô, Miguel, cumprimento a você. Realmente, o Guizo ele tem que sair quando as coisas acontecem. Não dá para esperar o releno vai passando, sexta-feira para comentar um negócio que ferveu, sacudiu os bastidores da política de Cascavel no final de semana. E olha, eu assisti toda a entrevista do Roman, toda a entrevista. Assisti com calma, fui fazendo minhas anotações. E ontem, então, editei uma matéria com os principais trechos, né? Em vídeo, inclusive, dos principais trechos elencados pelo Roman durante coisas graves, coisas muito graves, sabe? Me surpreendeu a coragem, mesmo que ele tenha, né, todas as provas que ele diz ter, né? Uma pacoteira de provas. Mas mesmo com provas... não mostrou. Mas mesmo com provas, é preciso ter coragem para chegar num canal de comunicação e expor isso com a dureza que ele expôs. Né? Será que tem alguma coisa pessoal no meio disso e tal? A gente sabe que ele se dava bem com Paranhos numa época lá para trás, ainda na primeira gestão municipal. Como deputado trouxe 170 milhões de reais aqui para Cascavel, viu? E o Paranhos sempre agradeceu isso e tudo mais. Mas agora, de repente, tudo isso... E tem gente que fala assim, por que na eleição passada, onde o Roman foi candidato contra o Paranhos, ele já não detonou o Paranhos? É uma pergunta boa, né? Mas assim, tem um detalhe, né? Se você observar na entrevista, ele fala do aumento de patrimônio, por exemplo, principalmente de 2022 para cá. A eleição passada foi em 2020. Ele já estava fora, tá certo. Ou seja, ele questiona principalmente de 2022 para cá. É verdade, então isso talvez justifique, né? Sim. Então, assim, pela fala então, dele... Na teoria ele já não estava mais conjuminando lá com... Exatamente, porque ele foi candidato em 20, né? Ele rompeu em 19, foi candidato em 20 e diz ele na entrevista que foi candidato justamente para deixar claro que ele não tinha mais nada a ver com esse grupo que ele chamou daquela palavra feia. Quadrilheiro, chamou o prefeito de ladrão, tal, coisas chefe da quadrilha. Coisas bastante graves. Corrupção. O que é corrupção num governo? Qual a definição que nós, leigos, devemos dar? Como é que a gente tem que ler quando alguém diz prefeito é corrupto? É o ladrão. O cara que desvia o recurso que deveria ser da coletividade, ele desvia para o benefício próprio. Mas você sabe que um prefeito sozinho não faz isso. Corrupção nem sempre é só com recurso. Pode ser com outro tipo também, outro né? tipo de... Mas um prefeito só não faz isso. Está aprovado e comprovado aí no Brasil inteiro, quando há denúncia, há processos, há o devido procedimento legal, investigativo e tal. E quando cai, quando o negócio é aprovado, sempre é uma meia dúzia que é condenado. Né? Mas já você veja aí, Lava Jato, quantos... E não foi de um partido só, foram políticos de diversos partidos, né? Claro que a cabeça da Lava Jato era o PT, mas teve, se tu olhar em número de políticos, tinha vários outros partidos que tinham mais políticos condenados do que o próprio PT.
Agora, em relação a tudo isso, e até pela questão de adjetivação e de englobar e um monte de gente que acaba sendo envolvido, é de suma importância para a comunidade. Pode até o prefeito não querer, não gostar, achar que tem que fazer uma estratégia, recorrer a uma argumentação jurídica, postergar um ajuizamento de ação e tal, mas o povo quer saber imediatamente isso, viu? Na verdade, assim, nós estamos num processo, porque imediatamente nós estamos na iminência de escolher o próximo prefeito. Nós estamos aí há menos de 3 semanas do primeiro turno das eleições. Exatamente. E eu acho que isso é fundamental, porque você tem que ver se essa suposta quadrilha que ele menciona, Sim. se isso tem a ver mesmo, você vai continuar, porque sempre veja Paranhos... bem uma coisa desconfortável que se suscita, e aqui nós estamos fazendo uma análise assim, nós comentamos, sem compactuar com a acusação disso ou daquilo, mas em cima dos fatos tornados públicos. Quando se fala numa quadrilha e se menciona uma gestão de 4 anos, e você fala no prefeito isso, prefeito aquele outro, e o prefeito em muitos momentos diz assim publicamente: graças a Deus eu tive um vice-prefeito do meu lado. Palavras do Leonaldo reeleito. Ainda bem que Renato Silva se portou e se porta como um gerentão da prefeitura. Palavras do mesmo prefeito Leonaldo. Aí o que eu pergunto, embora aquela questão assim, não, o Renato é vice é vice. Mas enfim, atinge ou não atinge? O Renato estava no governo, estava e está como vice no governo. Seria ele partícipe da tal quadrilha? Olha, eu não posso afirmar claro isso, né? Que não. Primeiro que eu não posso afirmar que existe a tal quadrilha, Também né? não. Mas pegando do ponto de partida a fala do Roman e os supostos documentos que ele diz que tem, Sim. que provam que o governo é corrupto, e pegando de outro lado as falas que o Paranhos tem dado, que o Renato participa de tudo, é impossível não imaginar que se for real, for concreto, todas essas denúncias, que o Renato não tenha participação então, nisso. coisas, volto a dizer, e acho que você vai concordar. Urge a interesses macros de que o grupo do governo, o prefeito, o vice-prefeito e todos os envolvidos na campanha da candidatura do 22 venham a público e esclareçam, contestem da forma mais dura possível. Eu acho que já estão atrasados. Pois é, no mínimo, uma nota certo. poderia ter saído, alguma coisa oficial, porque repercutiu muito no meio político e na cidade essa denúncia feita pelo Roman. Então, não pode ficar só numa livezinha do prefeito, que a gente vai mostrar depois também. Podemos mostrar agora. Podemos mostrar agora? Uma live que ele fez agora de manhã, né? Ele fez. Você vai dando uma enrolada aí, só porque eu vou tirar a primeira partezinha que ele fala para depois entrar aqui no assunto. Então, eu vou achar aqui enquanto você conclui aí seu raciocínio. Não pode o prefeito simplesmente se limitar a fazer uma live propagandística da sua gestão para justificar toda essa gravidade dessas denúncias que foram apresentadas pelo ex-deputado Roman. No mínimo, uma nota oficial deveria ter saído, no mínimo, uma justificativa plausível, pontualmente, sobre os vários tópicos, porque o Roman não citou de forma genérica, ele citou vários casos, ele citou transporte, ele citou ônibus, ele citou a empresa de previdência do município, ele citou suposta propina do transporte escolar, citou lombada, enfim, várias situações graves e que o prefeito deveria vir a público e esclarecer o prefeito ou sua equipe, né? Porque quer queira, quer não, ele acabou atingindo todo o primeiro escalão, digamos assim, do governo municipal. Então ele deveria vir a público e desmentir, no mínimo, tópico a tópico e dizer por quê. Mas, como disse o próprio Roman várias vezes durante a entrevista, ele quer justamente isso, que o prefeito venha, usando as palavras dele, pro limpo, que conteste e que o processe para apresentar em juízo, então, essas provas que ele diz ter. Se isso acontecer,
Nós vamos ter, assim, uns meses bem tensos aí pela frente no meio jurídico também, viu, Miguel? Não sei se vai dar certo, estou tentando achar quando você está falando aí, vamos ver se dá certo aqui. Vamos ver se tu achou. Vamos ver se eu achei aqui. Infelizmente, os ataques mentirosos, covardes, aliás, de pessoas conhecidas, que já debateram comigo nas últimas eleições em 2020. Debateram, né, covardemente me atacaram nas eleições de 2020, atacaram a minha família, a nossa cidade. E nós, respaldados pela população, fizemos na eleição de 2020 71,72, quase 72% dos votos, e olha que tínhamos 8 candidatos. Essas mesmas pessoas continuam aí, e agora se uniram novamente para me atacar. Atacar a nossa cidade, com mentiras, com infâmias, mexendo na vida pessoal, inclusive das nossas famílias. A nossa cidade não merece isso. Claro que vão responder na justiça, mas eu quero dar a resposta a cada ataque que acontecer, mentiroso, cada covardia que esse pessoal está fazendo comigo, com a nossa cidade. A resposta será mostrar as nossas obras, prestação de contas. E eu quero dizer, se prepare aí para trazer muitas acusações covardes como vocês estão fazendo, porque o nosso cardápio de obras é muito extenso, passa de 350 obras que nós fizemos nesses 8 anos que estou na prefeitura. Graças a Deus, respaldado pela nossa população que reconhece o nosso trabalho. E agora, com desespero eleitoral, né, estão sabendo que vão perder as eleições, começam a fazer, aliás, aquilo que está acontecendo em São Paulo, uma baixaria da pior espécie. Não tem argumentos para mexer com o sentimento da população e querem ir para o ataque. Não tem propostas. Já discutiram comigo na eleição passada e perderam as eleições feio. E agora novamente voltam à cena do crime para novamente atacar a nossa cidade. Eu estou aqui e quero mostrar novamente tudo aquilo que nós fizemos, já entregamos e estamos fazendo. Esse é o meu governo, governo de uma pessoa que ama administrar essa cidade. Aqueles que atacam a nossa cidade só querem tomar conta do orçamento da prefeitura, mas não vão conseguir. Estou pronto, estou aqui à disposição da nossa população para mostrar aquilo que fizemos, que estamos fazendo e que vamos continuar fazendo no futuro. Vamos em frente, preciso de vocês mais uma vez do meu lado. Vamos acabar com essa eleição logo no primeiro turno. Vocês lembram? 2016, primeiro turno, no dia 1º de janeiro de 2017, já comecei a trabalhar. Na reeleição, 71,72%. No outro dia da eleição, já começamos a trabalhar. E assim será. No dia 7 de outubro, nós vamos também dar continuidade, porque a eleição vai acabar no dia 6. Conto com vocês, com apoio e com a confiança de todos. Deus abençoe. Vamos em frente, defendendo a nossa cidade. Esse é um negócio muito que me chama a atenção. Eles têm batido muito nessa questão de resolver no primeiro turno, né? Exatamente. Existe uma certeza no Paço Municipal que a eleição já era. Então, a partir dessa última pesquisa da Linear, que foi divulgada aí, e que mostra mesmo números imbatíveis. Assim, aqueles números ali são imbatíveis. E tem 3 pesquisas registradas agora para os próximos dias. Já vamos falar nisso, tem mais 3 pesquisas vindo aí, né? Inclusive uma da Bandeirantes, que contratou a Paraná Pesquisa. Mas aqui nós vamos depois cobrir, só para todos ouvirem, o que diz o Paranhos, porque o povo pergunta um para o outro, fala, mas o Paranhos vai dizer o quê? Então ele comenta algumas coisas, mas não assim, me pareceu indisposto a vir para o confronto com o Romão, quem quer que seja, a discutir os itens todos aí, que o Romão está levantando, que nós estamos comentando. Já vamos falar aí dos ônibus que foram comprados e que era para ter uma metragem e pelo que está sendo denunciado, eles vieram mais curtos. Essa não é, o Romão não é o primeiro a falar isso, né? Aqui mesmo no podcast seu, teve o Agnaldinho, né? É verdade. Ele tocou nesse assunto. Que ele até tentou medir os ônibus e não deixaram. O Agnaldinho falou. E aí agora veio o Romão com essa questão e tal, dizendo que no edital. Então é um negócio importante para ser esclarecido e também não é muito difícil. De vir a público e provar para todo mundo
que o tamanho do ônibus comprado é o tamanho especificado no edital. Exato, é uma questão O prefeito técnica. só não vai fazer isso se não quiser. É. Mas daqui a pouco, então, nós vamos ouvir o prefeito aqui a respeito desse assunto aí. Agora, eu quero saber de você, gostaria de ouvi-lo, Jadir, a respeito de mais algumas coisinhas que o ex-deputado Evandro Roman colocou aqui. Inclusive com empresa local que estaria licitada, fazendo trabalhos para a SESC e tudo mais, e que não houve uma manifestação explícita do ex-deputado, mas deixou no ar que teria alguma coisa a ser esclarecido também lá na SESC. Tem várias coisas que ele deixa no ar, né? Ele não entrega todo o conteúdo do que ele diz ter nessa entrevista. Ele faz insinuações, faz projeções sobre questões que estariam irregulares, mas não entra nos detalhes. Talvez seja uma estratégia justamente para que não se preparem para uma defesa, né? Sim. Em relação a esse assunto aí, eu falei com o Beto Guilherme, seu amigo lá, meu caro Leozinho. O Leozinho que está de operador de novo. De hoje, novo. Né? Ele foi promovido. Grande Beto Guilherme, nosso amigo aqui, né? Sim. Querido amigo. Aliás, tal, muito boa a comida do restaurante dele. Então, e aí ele disse assim, Miguel, cópia do contrato da SESC com a empresa Ouro Verde, que é citada pelo Roman, que o ex-deputado Roman acusou. Isto é um registro de preços para 12 meses. E aqui tem, meu caro Jadir, a cópia. Depois, se for o caso, dá para colocar aqui o documento da licitação, os valores, o valor de registro de preço que é para gastar no futuro, né? De 35, 36 mil, até agora a empresa fez serviço, recebeu 10 mil e pouco, ainda tem para serem empenhados, né, caso haja prestação de serviço, mais 25. Então, o Betinho Guilherme ele vem aqui e esclarece. Isso aqui já está esclarecido na versão do Beto Guilherme. Professora Lília, Pacheco e Edgar vão nadar de braçada em cima disso, na sua opinião? Ah, com certeza. Vão explorar? Está todo mundo quieto até agora. Os programas de rádio e televisão... Hoje não saiu nada. Nada. Mas eu creio que no decorrer dos próximos dias eles devem explorar isso melhor. Talvez estivessem aguardando justamente aquilo que eu vinha falando antes. Uma manifestação oficial por parte do atingido, ou do prefeito Leonardo Paranhos. Como ele fez essa única manifestação que ele fez até agora, foi essa live que a gente já viu, não sei se a partir de amanhã eles não mudam o modus operandi no marketing eleitoral. Tem né? tempo ainda, claro, quase claro. 3 semanas. O vice na chapa de Renato Silva é o Henrique Mencabot. Sim. E ele gravou, ele fez uma manifestação, uma avaliação do momento. Ele está muito decepcionado, Henrique. Acho que ele está surpreso com o grau de disputa é diferente, né? E não é do pescoço para baixo, é do nariz para baixo. Na campanha passada ele foi candidato a deputado federal. Mas não tinha nada a ver com isso. Foi aqui. Tranquilo. Navegou em berço esplêndido. Isso, em mares mas agora o buraco é mais embaixo. Agora ele caiu na tempestade. Agora, ele falou o seguinte, vamos ouvir aqui o Henrique Mencabot também, em relação a esse assunto aí, vamos acompanhar. Eles acionaram robôs para te enganar, porque o apoio do povo, do cidadão cascavelense, eles não têm. E já perceberam que pode dar primeiro turno e estão desesperados. Estou encerrando mais um dia de campanha aqui no escritório. Trabalhamos muito hoje para tentar levar essa eleição já no primeiro turno. Estava até agora há pouco na igreja com o Paranhos, com o Renato. Vim para cá resolver algumas coisas. E nesse meio tempo surgiram centenas de comentários negativos nas redes do Paranhos, do Renato e das minhas, todos de perfis fakes. Esses comentários de perfis falsos, de pessoas que não existem, surgem todos no contexto de denúncias pesadíssimas, infundadas, que eu tenho certeza que o Paranhos vai esclarecer em breve, feitas na Gazeta do Paraná por um ex-deputado do PP. Esses perfis falsos de apoiadores da oposição que eles contrataram para essa enxurrada de mensagens negativas, tem para todos os gostos. Tem robozinho ali se passando por gente de Fortaleza, Florianópolis, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro,
Barão Geraldo, Itápolis, Tabapuã, só não tem Cascavel. Se você quiser, você pode conferir você mesmo, já que a gente não está dando conta de apagar todos esses comentários negativos. Essa publicação mesmo talvez já esteja uma caca, daí você pode clicar em cima e vai encontrar coisas desse tipo. Uma publicação de Feliz 2021 de março desse ano, porque a ideia é que de maneira superficial, só clicando no perfil ele pareça verdadeiro mesmo, mas não é gente de verdade, é tudo robozinho, fake, perfil falso, contratado pela oposição. Quando o Paranhos e o Renato me convidaram para ser vice do Renato, eles me alertaram que a eleição municipal era muito pesada, muito desgastante, mas eu não imaginava que era tão suja assim. Nas redes e principalmente no WhatsApp, eles têm falado muito do Paranhos, do Renato e até de mim, em vídeos apócrifos que dizem tudo o que você possa imaginar. São tão baixos que já atacaram de maneira criminosa até a empresa onde meu pai trabalha há mais de 40 anos, sendo que eu mesmo nunca atuei lá e não tenho nada a ver com a empresa. Tem gente que diz por aí que esse jogo sujo é normal, mas eu não aceito e não quero acreditar que política seja feita assim. Muito bem, esse é o Henrique me acabou. Henrique me acabou, vamos parar aqui, já chega, ele conclui logo em seguida, falou tudo que tinha que falar. O primeiro fato que me chama a atenção, essa questão dos robozinhos aí existe, né? Isso é procedente. Existe. Isso, inclusive, a própria Justiça Eleitoral você se manifesta. Compra lá, o cidadão então, compra e entra. De fato, ele mas tem razão. Lá no podcast do Sérgio Ricardo na Gazeta, não era um robô que estava lá? Não. Vamos separar, né? Exato. Lá foi o ex-deputado com as papeladas na mão e que falou, né? Mas está bem injuriado o nosso Henrique me acabou, né? Como a gente falou antes, né? Ele não esperava, e ele mesmo manifesta isso, que ele foi alertado que seria diferente, né? Sim. Mas a gente sabe que uma campanha municipal sempre é mais quente do que a campanha estadual ou nacional, né? Porque as pessoas estão próximas, conhecem Sim. uns aos outros e fervem as coisas, né? Esse vídeo apócrifo que ele falou, eu também confesso que vi esse vídeo, que atinge a empresa, é o lado sujo da política, infelizmente, né? Infelizmente. Agora, uma coisa me chamou muita atenção, além de tudo isso que a gente já falou, na fala dele, né? Eu espero que o Paranhos venha a esclarecer isso em breve. Isso. Ou seja, ele mesmo está esperando por isso, né? Nessa expectativa. Ele mesmo está esperando por mas isso. eu acho que, pelo que o Paranhos gravou hoje, naquela live ali, ele disse que ele vai para a justiça, mas que ele vai responder com as obras, mostrando obras e tal. Ele fez a propaganda dele. Deu a entender que não vai para o confronto. Não. Lá na Gazeta do Paraná, inclusive tinha havido uma manifestação aí, eu conversei com o Sérgio Ricardo no sábado, ele disse, olha, falamos com o Paranhos, explicamos para ele tudo, a situação, e demos o espaço para ele vir. E ele disse que estava disposto aí, ia consultar as betas e tal, e depois confirmava. Ficou meio que alinhavado para esta segunda-feira, mas não aconteceu. Não saiu essa segunda-feira, só essa live. Então a resposta do Paranhos aos itens elencados ainda não aconteceu. E se ele não der a resposta, vai desgastar essa situação toda, vai prevalecer a verdade do Roman. Sim. A verdade, as informações passadas pelo Roman, sejam elas verdadeiras ou não. Sim. Se o Paranhos e a equipe dele não se manifestarem e desconstruírem passo a passo tudo que o Roman falou, vai ficar ruim para eles, na minha opinião. Porque isso já correu o boato na população, não assim pelos órgãos de comunicação. O Preto no Branco fez o que achou que tinha que fazer e tal, mas de um modo geral, a maioria dos veículos ainda não deu pelota para isso aí, não deu importância, tá esperando, julgo assim, não, isso é coisa de política, politicagem, é para agredir o candidato do Passo e tal, enfim, tem toda essa análise, né? E os mais importantes veículos de comunicação ainda estão aguardando para ver o que vai acontecer. Mas, na verdade, repercussão por repercussão, as mídias sociais se encarregam de cobrir essa lacuna. O Mecabô fala aí nos robôs, claro. Aí provavelmente foi direcionado mesmo. Agora, eu vi muita gente comentando nas redes sociais, nos grupos. Eu mesmo recebi recortes da fala do Roman em grupos, em mensagens diretas. Sim. Tem pessoas que evitam postar em grupo e acabam mandando direto. Então, a coisa girou. Então, não basta ir lá no YouTube e olhar quantas mil pessoas assistiram a entrevista, porque os recortes giraram, a repercussão... Eles não são contabilizados. Não são contabilizados. Então, o WhatsApp, você não sabe quanto correu tudo, né? Então, eu tenho certeza que atingiu os 4 cantos do município essa entrevista. Foi o negócio mais marcante da campanha até agora, apesar que não tem um link direto com a campanha, né? Sim. Mas é um fato político que envolve
Política envolve o prefeito da cidade, o atual prefeito. Justo no momento onde o prefeito reeleito, agora já no fim do segundo mandato, em vias de desembarcar, vem na propaganda oficial e diz assim, olha, votem em mim que estarão, aliás, votem no Renato que estarão votando em mim. E está insistindo muito nisso. Votem no Renato que estarão votando em mim. Fica ruim daí usar uma propaganda dessa. Tudo no momento. Prevalecendo eventualmente a fala do Roman. Então, um esclarecimento iria dirimir qualquer dúvida, afastar qualquer suspeita, né? Conhece o Carlos Moraes? Uhum. Carlos Moraes. Conheço, Entrou em contato aí, ele acompanha o nosso podcast, acompanha já desde o início, ela já veio aqui, já participou e sempre mantém contato, inclusive fazendo comentários elogiosos, a maioria das vezes, mas também às vezes baixando o sarrafo, criticando, vocês não podem fazer isso, você como é que chama que ele fala? Amaciou, você tinha que perguntar não sei o que e tal. O Carlinhos é assim, né? Porque E aí ele fez um comentário sobre tudo isso aí, eu vou colocar aqui também. Vai estar lá na galeria de fotos dos ex-prefeitos, mas como o mais corrupto de todos aqueles que já administraram essa bela e pujante cidade. São palavras do ex-deputado Evandro Roman, que foi secretário de esportes, que foi juiz de futebol da FIFA. O deputado foi enfático, categórico, mostrou as provas de corrupção. E está afirmando com todas as letras, Paranhos, você é corrupto. Aqui estão os documentos, me processe, que eu quero mostrar, eu quero provar em juízo que você é ladrão. Meus amigos, eu venho denunciando a prefeitura de Cascavel já há 4 anos. E as pessoas, não, Carlos Moraes está falando demais, não sabe o que está falando. Na época do Jaime Lerner, eu vinha denunciando a Copel. Olha, tem corrupção na Copel, tem roubalheira na Copel. Esse cara está falando sem saber. Depois de 2 anos da minha denúncia, todos os diretores foram algemados e presos. No Piauí, eu denunciava a irregularidade da pavimentação de uma rodovia estadual. Dinheiro que foi emprestado do Banco Mundial. Não, esse cara está falando bobagem, não tem nada disso. Fui no Banco Mundial em Washington e denunciei e o dinheiro foi devolvido. Então, quando eu comecei a perceber as irregularidades, eu me afastei do Paranhos, porque a minha vida é limpa. Assim como o Roman colocou, né, que ele tem uma vida proba, uma vida transparente, ao longo de minha carreira, né, eu nunca sujei as minhas mãos. E o Paranhos, ele tem mania de falar, mãos limpas, minhas mãos são limpas. O Sérgio Cabral também falava isso. Minhas mãos são limpas. E aí pegou 500 anos de cadeia. Está solto porque a justiça brasileira, infelizmente, né, funciona assim. Mas eu venho fazendo denúncias e mais denúncias. E agora o Evandro Roman, e eu estou disposto a contribuir, vamos aguardar o que o prefeito tem a dizer, porque tem muita coisa ainda. A gente sabe que em todos os segmentos nós temos os corruptos, no judiciário não é diferente. Como prefeito, eu não estou acusando ninguém, tá? Mas a gente tem que ver o Ministério Público Paranaense, nós temos que ver o que aconteceu, né? Por que muitas denúncias não caminharam, ou se o Ministério vai dar velocidade agora, se estavam fazendo como o Roman, aguardando, né, para juntar mais e mais e mais documentos, para dar uma paulada só. Por quê? Do jeito que eu vi, né, diante dessas denúncias do Roman, dificilmente o Paranhos vai se livrar da cadeia. Bom, então aqui o resumo do Carlos Moraes, deixa eu parar aqui, chega o Carlos Moraes, ele fala mais um pouquinho, mas nessa linha aí. Então, na verdade, assim, o Carlos Moraes, ele endossa, né, o que está sendo dito pelo Roman, mas ele é cauteloso e pede o mesmo que nós estamos pedindo, averiguação, confirmação. De quem? Aqui do nosso Preto no Branco? Ali da Gazeta ou lá da Tarobá? Não, do órgão fiscalizador a quem de direito.
que é o judiciário. Exatamente. Nessa parte eu concordo direto. Na verdade, do judiciário e do próprio legislativo, né? A quem compete. Ai, meu Deus, não me pergunte se hoje... Aliás... Pergunta. Hoje eu queria perguntar como é que foi na Câmara. Hoje teve sessão de manhã, 9 horas, os vereadores falaram lá, do assunto os 21 lá? vereadores. A sessão começou, não lembro bem o horário, umas 9h20. 10 horas estava todo mundo na rua fazendo campanha. Já tinham votado a pauta. Teve, acho que, um discurso. Ninguém foi para a tribuna? Mas ninguém piou no assunto. Não? Nenhum dos 21 vereadores. Silêncio. A quem compete, né? Em primeira instância, é o legislativo, o fiscalizador. Aí cabe um programa aí de comentários sobre esse tipo de ação, porque é que os 21 vereadores, ainda nós estamos falando dos vereadores de base, ou dos vereadores de oposição, que são poucos, tal, mas na verdade ninguém. E depois acha ruim, se chamam daquele jeito que o... Puxadinho da prefeitura? Puxadinho da prefeitura. Ninguém. Hoje, viu, tem sessão nesta terça-feira. De novo, de manhã, 9 horas. Né? Porque agora a fase de manhã que é para não prejudicar a agenda da campanha. Mas você tem que cuidar com os vereadores, você anda publicando coisa no status aí que não é legal. Não, foi um acidente. Foi um acidente. Porque, de um modo geral, a sociedade critica os vereadores e tem uns aí que de uma forma bastante dura e não querem nem saber. E estão aproveitando o momento agora para linkar a base de apoio com o executivo, porque uma grande parte dessas matérias aqui mencionadas na denúncia lá do ex-deputado, ninguém vai dizer que não passou pelo crivo ou não passou pela bancada dos senhores vereadores. Porque passou. Ah, com certeza. Passou. Deram autorização para isso, para aquilo claro, e tal. Evidente. E aí a pergunta é, mas não fiscalizaram, não detectaram nenhuma fumacinha, nenhuma suspeita e tal, né? E aparentemente até agora, segunda-feira, não. Não, né? Não, por enquanto Tudo ninguém quieto. falou, né? Então, em relação a isso, é isso que eu tinha para dizer aí da Câmara Municipal. Tem sessão nesta terça-feira. Pode ser que alguém venha e faça algum pronunciamento, né? Porque vai ficar muito estranho. Agora, viu, Miguel, eu penso que, assim, além de respingar na campanha do Renato, essa história toda vai respingar no currículo do próprio Leonardo Paranhos, que almeja ser secretário de Estado, que almeja uma disputa da eleição daqui a 2 anos a nível de Estado, seja lá o que for, ele sonha em ser governador. Mas quer que ele vá a partir de janeiro, que ele sai no dia 1º de janeiro, ele passa para o próximo prefeito, seja quem for. E onde quer que ele vá, essas indagações aqui, em relação ao que o Romão, vão acompanhá-lo. Por muito tempo. Essas perguntas tem que ter respostas. Quanta coisa de campanhas passadas ressurgem agora. Por exemplo, eu vi coisa do Renato Silva da outra vez que ele foi candidato a prefeito lá em, nem lembro que ano que foi, que eles retomam negócio de igreja, enfim, coisas assim. E essas declarações do Evandro Roman, como você bem disse, vão acompanhá-lo por muitos anos. Então é do interesse do Paranhos sobremaneira liquidar. Se ele tiver argumentos, se ele tiver provas que tudo que ele falou é mentiroso, tem que ir para cima do Roman. Vai para cima do Roman, ora. A ferro e fogo. Porque senão ele vai ser prejudicado o resto da carreira política dele. Ele pode achar, na avaliação dele, na conceituação dele, ele pode achar que não deve explicação para o Roman. Mas aí, em função de que os assuntos são de ordem pública, né? Tem uma menção ali a questão da família, da filha, empresária, e muito bem sucedida, e na questão de patrimônio, que também precisa explicar, patrimônios são declarados, imposto de renda, né? Claro. Não sei nós aí que não ganhamos somos isentos, mas assim mesmo até os isentos têm alguma coisinha lá. Então, precisa esclarecer, isso é onde eu quero chegar. Leozinho, quantos minutos nós temos ainda? 1 minuto? Não, Leozinho, espicha aí um pouquinho mais. Nós nem falamos lá do debate de São Paulo ainda. Da cadeirada. Do cadeirada lá do Datena no Marçal. Viu, aqui o advogado Marcos Bosqueroli veio, através das mídias sociais, falar sobre o Edgar Bueno, que a impugnação pedida pela vereadora da coligação do 45, foi ela que pediu, candidata a vereadora. Segundo se depreende aí, numa orientação direta do comando da coligação do 45, e aí o nome é Leonardo Paranhos, que está de coordenador meio geral aí da turma, nesse momento, né? Com apoio do Severino Folador, apoio do 22, você quer dizer? Você falou 45. Não, 22, troquei. O apoio do Betinho Guilherme, que nós acabamos de falar, inclusive estava em férias, não sei se já voltou. E aí a justiça disse para a vereadora, não,
O Edgar pode concorrer tranquilamente. Não tem nada contra o Edgar que impeça ele, né? E aí o Bosquiloli veio dizer isso aqui hoje. Vamos ouvir rapidinho aqui, Léo. Olá, eu sou o Marcos Bosquiloli, sou advogado. Eu sou advogado de Edgar Bueno há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos acompanho ele nas eleições. E nunca vi, durante todo esse período, um jogo tão baixo, tão sujo como dessas eleições. Tentaram tirar Edgar Bueno do páreo. E não se engane vocês de que foi uma ou duas pessoas. Foi jogo de poderosos, porque usaram desde a Câmara Municipal até uma candidata vereadora para propor esta ação de impugnação. A Justiça Eleitoral deferiu a candidatura de Edgar Bueno e ele está apto a concorrer nas próximas eleições. Mas a mais importante disso tudo é que este direito que estava sendo atacado não era só o direito de Edgar Bueno, era o seu direito de escolha. Eles estavam retirando de você, eleitor, uma possibilidade de escolha para o dia 6 de outubro. Levem isso em consideração. O que tem por trás de tanto interesse desses poderosos que não querem um candidato como Edgar no Paço Municipal no ano que vem? Fica bem esclarecido, né, Jadir, em relação a esse assunto. Deixa eu desligar aqui o Marcos também, já deu. Tal. É necessário esses esclarecimentos, sabe por quê? Porque foi feito um trabalho político da oposição ao Edgar e eu acho que é assim que faz. Tem que buscar o que todas tem as a mão, alternativas. Né? Então foram para os bairros aí e falaram que o Edgar estava fora, não adiantava nem fazer campanha. E aí os aliados e também os simpatizantes do Edgar estavam ouvindo até agora essa... Não, o Edgar não vai concorrer, não vai poder e tal, né? Então o esclarecimento da turma do Edgar precisa vir de forma bem competente, né? E eficiente para anular esse tipo de situação. E o pessoal crê que reflete nas pesquisas já, né? E eu acho que, de fato... Não, eu acho que... Né? Eu sei de um caso que aconteceu, é ao contrário, justamente. A Justiça Local indeferiu o registro numa chapa de vereadores em Marechal e um dos candidatos a vereador me dizia, assim... Como atrapalha isso? Hoje eles reverteram no TRE. Sim. Como atrapalha? Porque antes eu pedir o voto, falar das minhas propostas, eu tenho que ficar explicando essa situação. Exatamente. E é o que acontecia com o Edgar até agora. Exatamente. Né? A campanha dele, não só ele, mas todos aqueles que pediam voto para ele, tinham que primeiro explicar a situação que sequer existia, né? Que a reprovação na Câmara, que é tida como uma reprovação política, aqui a Justiça diz que se o candidato como o Edgar não tem reprovação no Tribunal de Contas, né, as ressalvas lá que apontaram foram sanadas e explicadas, ele teve a conta aprovada no tribunal. Aí os vereadores, alguns entenderam que poderiam reprovar e que já teriam um efeito negativo na eleição. Não. E aí se equivocaram. A Justiça... que a Justiça Eleitoral é diferente, né? É outro entendimento. Outro entendimento. Não houve dolo ao erário. O tribunal apostou isso. Não roubou, então, não desviou. Ficou muito claro que foi um julgamento político na Câmara. E também natural e normal, sim, viu? Normal. Os adversários do Edgar faz querem parte mais do jogo. Ele volte para dormir, fique fora e tal, né? Mas não vai ser o caso, com certeza ele irá às urnas. Mas ainda em relação ao Roman, lembra do Boca Aberta? Uhum. Quem que é Boca Aberta? É um deputado de Londrina. Que foi deputado? Ex-deputado. Foi cassado por falta de decoro. Viu? As mídias estão dizendo que o Roman enfrentou isso aí. O Roman está aqui, né? Não sei se o Roman vai gostar ou não, mas a gente não combinou nada, né? Mas temos que mostrar, porque senão o pessoal fala, pô, esse preto no branco não é preto no branco. Aqui é preto no branco. Olha o que o Boca Aberta falou do Roman aqui, ó. Aqui na CCJ, o suplente de deputado Evandro Roman, que entrou pela porta do fundo, pela porta da cozinha, ao apagar das luzes, ele ficou magoadinho que eu disse que ele estava na aposentadoria especial de alto luxo, pago pelo povo. Então, seu Evandro Roman, que não obteve o número de votos, o povo disse não, nós não te queremos, chega, basta, e te deu um pé na bunda e o senhor foi aposentado da vida pública. E pasmem os senhores, o Evandro Roman, pra quem não sabe, entrou no TRE pra eu não ser diplomado, porque ele queria a qualquer preço, a qualquer custo, a vaga do povo. Toma vergonha na sua cara, deputado.
Aqui o Boca Aberta falou isso lá e o pessoal aqui que quer descredenciar, quer, como é que eles chamam, desconstruir o ex-deputado Roman, frente a essas denúncias agora, evidente que tem o bloco da reação. Claro, claro, faz parte do jogo. Que vão tentar colocar o Roman como o maior bandido, e não o prefeito que ele acusa, né, de corrupto, quadrilheiro, ladrão e tal. E aí requentaram essa fala, que de fato houve na época, né, e colocaram nas mídias. Eu perguntei para o Romão, mas e aí, Romão, o que vai fazer? Ele falou, nada, até um direito que os adversários aí têm e tal. O que eu quero é debater com o Paranhos as coisas que eu pontuei lá no podcast. E cadê o Paranhos? Cadê o Paranhos? Ele me perguntou. Falei, tá aí na cidade, fez uma live e disse que não vai debater agora, vai inaugurar as obras e vai para o judiciário. Então assim, eu vou esperar. Mas aí o Roman disse, sobre esse assunto aí do Boca Aberta, eu abri mão e nunca recebi a tal da aposentadoria especial. Está registrado isso, está nos anais lá. Isso é fácil de checar, né? É fácil de checar. Eu estou só trazendo aqui esse conhecimento. Vamos apagar a boca aqui, depois nós falamos. Então tem conversa para tudo que é lado. Claro, viu? Toda ação gera uma reação, com né? Certeza. Então os adversários obviamente vão resgatar e vai surgir mais coisa, pode ter certeza, Miguel. Sim. Não vai ficar nesse videozinho, não. Olha aqui, rapaz, o Evandro Roman mandou o vídeo. Mandou? Esse de hoje dele aqui. Tá chegando agora. Dá tempo aí, Leozinho? Tá. O Leozinho tá ali, fone no ouvido, sério. Contrata o cara ali, é bom. Vamos ouvir aqui o Evandro Roman, que gravou nas redes sociais, nas mídias deles, mais ou menos do tipo que o prefeito Leonardo fez hoje. Nós mostramos aqui e tal. Então vamos ouvir. Não escutei, não sei. Vou pegar aqui para nós escutar junto. O mais corrupto da história de Cascavel, chamado Leonardo Paranhos. População de Cascavel, estou passando aqui apenas para agradecer a todos vocês que entraram em contato comigo, manifestando o seu apoio. A você, servidor público, que entrou em contato também, foram inúmeros que entraram em contato comigo. Mas quero agradecer a todos os empresários que entraram em contato e muitos colaborando, enviando provas. E pasmem, 4 destes se colocaram à disposição, por escrito, por mensagens, dizendo que se colocam à disposição de ir em juízo, testemunhar, mostrando como era o modus operandi deste prefeito mais corrupto da história de Cascavel, chamado Leonardo Paranhos. Então é gratidão. Se nós tivéssemos apenas um empresário, já era uma estrutura grande. Então, 4 corajosos. Minha gratidão a vocês, minha gratidão a toda a população. Eu falo para vocês que em alguns momentos eu cheguei a me emocionar, recebendo alguns vídeos mostrando realmente quem é este cidadão, e as pessoas emocionadas também, dizendo que muitos ficaram com a alma lavada. Eu quero dizer que este movimento não foi premeditado, mas aconteceu e estamos liderando ele. Um abraço a todos. Muito bem, então esse é o Roman, palavras de hoje, né? Mas é um vídeo editado já, com trilha sonora, para dar aquela emoção, né? Porque ele não está indo em debate mais. Não, ele quer uma tréplica lá na Gazeta, se o Leonardo ele fala isso na entrevista. Mas a Gazeta já disse que só dá tréplica e espaço para o Roman se antes mandar os documentos para a Gazeta dar uma analisada. Aquela dos 500 mil? Não, os documentos que estavam na mesa. Os documentos? Não, os 500 mil foi só uma conversa que apareceu e que eles, da Gazeta, atribuem ao Roman. O Roman nega, ele disse que ouviu isso e tal, mas aí essa questão dos 500 mil seria para a Gazeta não largar no ar, né? O que acabou não se consolidando, não, nem de longe, porque sábado de manhã saiu. Então, por isso dos 500 mil aí. Mas não os documentos que ele tinha lá na mesa. Exato, na frente. Que ele não quis deixar cópia e nem mostrou. Por quê? Porque o Roman acha que a hora que ele mostrar isso, antes do juízo, aí vai dar vaza para os advogados do Paranhos do reeleito, trabalhar, olhar, para se preparar para uma defesa. Então ele quer que o Paranhos, como é que ele fala? Paranhos vai sangrar. Paranhos vai sangrar e aí depois, se ele ir à justiça, eu vou. E aí depois eu vou. E muita gente acha que os dois têm que ir para a justiça. O Roman, além de falar na imprensa, tornar público e tal, ele já tem que ir lá na Receita Federal para ver o negócio dos rendimentos aí, que estão a mais do que deveria ser. Aí tem que ver o que é declarado, né? Porque
Tudo isso tem que ver, e é possível de ver. E também tem que ir lá no órgão federal, no que couber, tem que ir no Ministério Público, no que couber, já agora. Mas aí o Paranhos, os advogados do Roman orientam assim, se ele for e liberar os documentos, em pouco tempo os documentos vão vazar para a mão do acusado, no caso, né, do denunciado, do suspeito, seja como quer. E o Roman diz que não vai facilitar a vida do Leonardo Paranhos. Então, só para o povo entender esse negócio de ir para a justiça e não ir para a justiça. É isso que tínhamos hoje? Porque agora da minha parte, sim. Está chegando o quê? Alguma coisa nova? Não, é só nada para colocar? Celular tocando. Então, beleza. Vamos colocar aqui fim, então, no nosso podcast da segunda-feira, que é de analisar os fatos. Provavelmente vamos ter quase que um por dia aí, né, nesses próximos dias. O que é que a gente vai fazer? Vamos convidar todo mundo aqui também para vir dar depoimento, ser entrevistado aqui também, de modo republicano, né? E agradecer a vocês aí por enquanto. Voltamos a qualquer momento. Um abraço para o Leozinho que esteve aí nos controles e a todos que nos acompanharam.